E aí, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Morrendo de saudade de vocês. Mas vamos seguir a vida, não é isso? Tá aí, pessoal. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver uma palavrinha chamada capacitor. Lembra que na aula passada, na semana passada, eu mandei para vocês falando sobre condutor, não é isso? Eu falei que o condutor, ele vai ficar eletrizado por fora, e aí a gente tem o nosso potencial elétrico ao redor dele, e dentro dele a gente tem o nosso campo elétrico zero para a gente, ou seja, o nosso campo elétrico dentro do meu condutor, ele é sempre nulo aí, beleza? Então foi isso que a gente viu na semana passada, espero que vocês tenham feito o exercício e assim por diante lá no nosso portal. O que a gente vai ver hoje aí? O nosso capacitor. O nosso capacitor, ele já vem um pouquinho falando sobre o nosso circuito. A nosso circuito a gente vai ver mais adiante um pouquinho, logicamente a gente vai ver aproximadamente semana que vem. Mas o nosso capacitor já faz parte do meu circuito elétrico. Então, para que serve? Não sei se vocês já repararam ou já pegaram alguma placa de algum computador ou de alguma coisa e vocês viram que lá dentro tem tipo um tamborzinho. Por favor, não retira aquele tamborzinho, tá? Esse tamborzinho, bem pequenininho, geralmente ele é bem pretinho, ele nada mais é do que o nosso capacitor. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo desse capacitor? Armazenar energia para a gente. Mas para que, Thaís? Não seria muito mais difícil ele sempre pegar a energia relacionada com tomada e assim por diante? Então ele próprio armazena essa energia que entra no meu circuito nele. E o que ele faz? Na hora que ele quer, ele libera essa energia, beleza? Então, a principal função do nosso capacitor é o quê? Armazenar sempre energia. Por isso que eu falei para vocês o seguinte, na hora que vocês verem aquele tamborzinho, por favor, fica lá, deixa lá quietinho. Porque se vocês mexerem, logicamente vocês vão tomar um choquinho, tá? Esse choquinho pode ser tranquilo ou pode ser, ferrenho. Então aí, esses capacitores, a gente pode ver, ele pode ser do tipo plano, cilíndrico ou esférico para a gente. Então, quando a gente vê aquele tamborzinho simboliza que meu capacitor, ele é um cilíndrico para a gente, fechou? Só que quando a gente vai trabalhar os nossos circuitos, a gente vai ver esse tamborzinho. A gente vai ver mais esse carinha aqui, ou seja, meu capacitor plano para a gente. Agora a gente vai chegar nele e a gente vai entender como que funciona esses capacitores aí. Então, quando a gente vê isso, e eu falo para vocês que tudo da física tem aplicação, a gente pode ver esses capacitores em placa de rádio, TV, computadores e assim por diante. Lembra que eu falei para vocês, toma cuidado que você pode tomar um choque? Olha na onde que a gente utiliza um desfibrilador. Alguém já deve ter visto Grey's Anatomy, né? Logicamente, vocês devem estar fazendo temporada de Grey's Anatomy na casa de vocês. Geralmente, quando a pessoa está lá em parada, no nosso coração lá, o que acontece? Ele vai lá com aquelas duas pás e toma um choque, violento. Ou seja, nada mais é que aquelas pás, nada mais é do que o nosso capacitor. Ah, Thaís, máquina de raio-x a gente utiliza capacitor? Utiliza. Para a gente formar a nossa imagem do nosso osso, eu preciso ser liberado uma carga até chegar a imagem lá para a gente. Fechou? Então a gente está falando sobre capacitores que armazenam energia e assim por diante. Mas qual que é o símbolo dele no nosso circuito? O símbolo dele são esses dois tracinhos aqui, Esses dois tracinhos que têm o mesmo tamanho. Então, se a gente verificar esses dois tracinhos que têm o mesmo tamanho em algum desenho, vocês já podem falar que é o nosso capacitor. Então, nosso capacitor, a gente já sabe que ele vai armazenar o quê? Energia. Então, a função dele sempre é de armazenar energia que está chegando para ele. Fechou? Quando a gente fala desses capacitores, eu falei para vocês o seguinte, que a gente tem três tipos, não é isso? Plano, cilíndrico e esférico.
E eu falei que a gente vai utilizar mais o capacitor o quê? Plano para a gente. Como que a gente vai utilizar esses capacitores planos? Tá aqui. Então, no nosso circuito, a gente vai ter esses dois tracinhos que têm o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, a gente fala que ele é um capacitor para a gente. Como que funciona, Thaís? A gente vai ver mais adiante que a corrente está relacionada com movimentação de carga, e isso eu já falei para vocês. Então, a minha carga, ou seja, o meu Q, vai chegar aqui, ó, certo? Quando esse Q chega aqui na minha plaquinha, imagina que são duas placas paralelas, beleza? Quando essa quantidade de carga chega nessa placa, lembra lá no começo do ano que eu falei sobre processo de eletrização? Então, logicamente, se essa carga chega nessa plaquinha aqui, o que vai acontecer com essa placa? Lógico, ele vai ficar eletrizado. Então, nesse caso, a minha placa aqui, ele vai ficar eletrizado positivamente, beleza? Ah, Thaís, eu estou lembrado do processo de eletrização. Então, aí, lembra que a gente tinha o processo de atrito, indução e quem? E contato para a gente? Se a gente for olhar, essa placa, ela está eletrizada. Ela está eletrizada o quê? Positivamente para a gente. Logicamente, essa outra placa que está do outro lado também vai ficar eletrizada. Só que vai ficar eletrizada com um sinal oposto. Então, se essa placa está positiva, a outra placa tem que ficar o quê? Negativa para a gente. Thaís, o que mais a gente pode falar dessa eletrização? Tá vendo que aqui eu coloquei 4 maisinho e do outro lado também eu coloquei o quê? 4 negativo, não é isso? O que queria dizer isso? A mesma quantidade de carga que eu tenho numa placa, eu tenho que também ter o quê? Na outra placa. Então, se a gente somar a quantidade total da carga ali, a gente vai perceber que essa quantidade total vai ser 0. Beleza? Só que aqui a gente percebe o seguinte, tá vendo esse quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui a gente fala de dielétrico. O que seria esse dielétrico aí pra gente? Seria um isolante. É como se eu fosse pegar uma borracha e colocar aqui no meio entre as duas placas. Mas para que isso vai servir, Thaís? A gente vai ver uma palavrinha chamada capacitância. Lembra que eu falei que a minha carga depende da onde que ela está? Geralmente ela vai estar no quê? No vácuo. Então, se ela estiver no vácuo, ela vai ter um certo valor de capacitância. Se eu coloco esse dielétrico, quer dizer que eu estou mexendo ali no meu meio, não é isso? Se eu mexo no meu meio, o que acontece com esse valor da capacitância? Vai ser diferente. Então, geralmente, quando a gente trabalha com capacitores, e geralmente quando a gente trabalha com capacitores planos, vocês sempre vão ver essa palavrinha chamada de dielétrico. Não pavore, tá? Então, meu dielétrico seria um isolante que faz com que a minha capacitância, que a gente vai ver agora, mude o seu valor. Fechou? Então, aqui, ó, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber o seguinte. Então, se eu tenho uma placa que está positiva e a outra placa que está negativa, eu não tenho também um campo elétrico? Lembra que o campo elétrico ela sai sempre da carga positiva e vai para a carga o quê? Negativa para a gente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um campo elétrico rolando aqui à solta, ó, fazendo a festa, indo de uma placa positiva e indo para uma placa o quê? Negativa. E aí, lembra o seguinte, que cada ponto dessa placa, eu tenho quem? Eu tenho um potencial. Lembra do meu potencial elétrico, o meu V, que caiu na prova de vocês? Então, quando a gente fala dessa placa positiva, eu tenho um valor de potencial. Quando a gente fala da minha placa negativa, eu tenho um outro valor de potencial. Se eu tenho um potencial aqui, que eu vou chamar de V1, e eu tenho um potencial aqui que eu vou chamar de V2, a gente não tem uma diferença de potencial. Lembra que eu falei que a diferença de potencial, que é meu U, ele está relacionado com a própria diferença entre os valores do meu potencial elétrico, de um ponto e de quem? E de outro ponto, beleza? Lembra que eu estava falando de capacitância, mas nem entrei em capacitância, né? Falando sobre o dielétrico. Tá aqui o danadinho, ó. O
O que é capacitância, Thaís? Capacitância é esse C para a gente. A capacitância nada mais é do que a quantidade de carga que eu estou fornecendo para o meu objeto. Espera aí, Thaís, você falou que a quantidade total é igual a zero. Porque a mesma quantidade de carga que está numa placa é igual a quem? A outra. Falei isso, tá certo. Mas essa quantidade de carga, ela está relacionando a uma placa só. E geralmente, ela relaciona a minha parte o quê? Positiva. Então, a minha capacitância, ela nunca vai ser negativa para a gente. Ela sempre vai ser o quê? Positiva. Então, a nossa capacitância está relacionada à quantidade de carga que chegou na minha placa sobre quem? Sobre a minha diferença de potencial. Só que aqui a gente está trabalhando com quem? Com capacitor plano, não é isso? A gente pode, o básico da minha capacitância é a quantidade de carga sobre quem? Sobre a diferença de potencial. Mas, quando a gente trabalha com o nosso capacitor plano, a gente não pode relacionar só a quantidade de carga chegando e a diferença de potencial em cada placa. A gente tem que relacionar a área desse danadinho, ou seja, desse capacitor plano aqui pra gente. Lembra que quando a gente fala de capacitor plano, é a minha placa, não é isso? Então a gente tem que relacionar com essa área e com um carinha chamado permissividade do meio. Trambolho estranho, né? Trem feio. O que é essa permissividade do meio pra gente? Ela está relacionada com o meio que a gente está. Lembra que eu falei para vocês que a gente coloca o dielétrico? E eu falei o seguinte, ó, o dielétrico nada mais é do que um isolante. Mas esse isolante vai fazer com que a minha capacidade, a minha capacitância mude o seu valor, não é isso? Por que muda? Por causa desse E aqui pra gente, que a gente chama de epsilon. Ou seja, nesse caso, para a gente calcular meu epsilon, a gente depende daquele K. Lembra do K, que é 9 vezes 10 a nona? Que está relacionado com o vácuo? Então aqui, ó. Então a nossa capacitância, o valor dela sempre depende de quem? Do meio. Então aqui, ó, a nossa capacitância de um capacitor plano, ela depende do meio que ela está, da área da minha placa e da distância. Que distância? Que eu estou da placa positiva com a placa o quê? Negativa pra gente. Fechou? Como que a gente tem... Lembra lá do sistema internacional? Qual que é o sistema internacional de capacitância pra gente? O sistema internacional seria nosso Farad. Então, esse seria nosso F aqui pra gente. Beleza? Então aí, pessoal. Finalizamos a nossa aula da semana. Vou disponibilizar para vocês lá no Escolar algumas atividades relacionadas a livros e também tudo que a gente viu aqui, ó. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e fiquem em casa. Cuide-se aí bem legal para a gente voltar todo mundo sorridente e dar aquele abração que eu dou em vocês. Beijão e fique com Deus. Até mais.